Este es el episodio 10 de una serie sobre diseño de Colonial. ¿Qué les está pareciendo? Siempre me gusta saber cómo la escuchan, qué les parece lo que armamos. Esta serie es posible gracias a la Sociedad de Historia del Diseño, Design History Society, que me dio la beca de Colonizando la Historia del Diseño, de Colonizing Design History Grant. También me asesoraron a quienes entrevistar fuera de Latinoamérica para que esta serie tenga una perspectiva más internacional. Esta serie tiene entrevistas y proyectos desde India, Argentina, España, Ghana, Estados Unidos, Brasil, Colombia, México, Australia, Ecuador y Paraguay. Es una serie trilingüe con episodios en portugués, inglés y español. Entrevisto a diseñadores, artistas e investigadoras. Cláudia Marinho es una investigadora y educadora brasilera que trabaja en la Universidad Federal de Ceará. Su interés al principio fue por los procesos creativos de artistas y diseñadores y últimamente se ha expandido. Ella investiga las intersecciones entre el diseño y los movimientos sociales, especialmente en diálogo con el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, MST se llama en Brasil. Y cómo el diseño puede contribuir a la lucha por la reforma agraria y la soberanía alimentaria. En esta charla hablamos de trabajar para comunidades marginalizadas y cómo el diseño puede ayudar a legitimizar un mercado de frutas y verduras. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Sim. Primeiro eu quero agradecer o convite para conversar com vocês. Para mim é muito bom aqui no Brasil dialogar com o pessoal da América Latina, porque o Brasil às vezes se estranha a pertencer à América Latina. Eu sou a Cláudia Marinho, eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, Nordeste do Brasil. Eu faço minha pesquisa, né? No começo trabalho com o processo de criação em arte. Essa formação deu passagem para pensar o design, né? O processo de design. E uma passagem seguinte para pensar os processos de design e os processos sociais, né? Eu trabalho agora com os movimentos sociais e faço pesquisa aqui junto ao MST e reúno um grupo de professores e alunos para pensar junto com o MST modelos de design e pensamentos de design. Y una de las cosas que investigaste es la reforma agraria, ¿no? Y la soberanía alimentaria. ¿Querés contarnos qué descubriste en ese proceso, en esa pesquisa, en esa investigación? Parte dessa discussão vem de uma história muito problemática no Brasil, que não ocorreu a reforma agrária. Então, essa é uma questão que sempre atravessa os processos econômicos e sociais do país, que tem uma diferença social muito grande. Em um primeiro momento, eu participei, eu fazia parte, eu sou da periferia, os bairros periféricos, aqui em São Paulo. E isso ficava evidente porque grande parte das pessoas que moravam, pessoas pobres, eram do meio rural. E quando eu entrei na universidade como professora, como pesquisadora, eu entendi ali a reforma agrária como um debate central para pensar as relações sociais no Brasil. E pensei que, por entender que esse debate, essa luta, envolve uma dimensão muito ampla da organização social, desde as coisas mais básicas, como morar,
comer. E, nesse sentido, quando eu chego aqui na Universidade de Ceará, eu encontrei aí uma oportunidade para trazer o pensamento de design, para pensar questões contemporâneas, né, sobre viver na crise, com as carências que a diferença social traz. E no MST, essa questão é central, né? Então, pela questão, o MST é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e eles têm como foco central a distribuição da terra. E o grande embate político vem, sobretudo, por essas questões práticas, né? O morar e a questão da soberania alimentar, que é poder gerir aquilo que come, não só no sentido de quantidade, mas também no sentido de qualidade. E aí, essa aproximação com o movimento, com a filosofia do movimento, foi essa possibilidade, né, de trazer esse pensamento de design combativo, colocando ele um pouco dessa vocação mercadológica que o design tende a ter dentro da universidade. O sea, como que vos te diste cuenta que el pensamiento de diseño podía ayudar a pensar estas cuestiones contemporáneas y las diferencias sociales que había en Brasil en ese momento. ¿Y qué hicieron? O sea, ¿hicieron investigación a través del diseño? ¿Qué tipo de cosas hicieron para esa investigación? Eu gosto de falar, eu gosto que a nossa investigação, a gente tem dois focos de ação. Um foco é o que a gente chama, que é o colóquio de pesquisa e design, que esse ano está na 5ª edição, que é um encontro acadêmico que procura pautar o pensamento do design nacional, por vezes temos participações internacionais, sobre temas quentes, né, que afetam o design, mas nem sempre cabem na pauta dos encontros oficiais de design, como aqui a gente tem o P&D, ou design da informação. Então, a gente tem aí uma questão para pautar o design com temas que são muito sensíveis às questões sociais. E uma outra ação é um projeto nosso, é um projeto por pesquisa que chama Design da Terra, que é uma proposição de imaginar um design voltado ou articulado a partir da vida no campo. Eu penso, uma postura que a gente tem aqui, eu chamo que é colocar o design à prova. É menos um movimento do design de ir apoiar esses movimentos, como o NFT, porque ele vai bem obrigada, ele não precisa do design na forma como temos, mas de colocar o design próximo, intencionado nesse ambiente, para rever suas proposições. Então, é uma ideia, isso é mais de transformar ou de tensionar o pensamento do design do que propriamente apoiar, como primeira medida, né? Apoiar as ações, ajudar, né? Ajudar o movimento. É lógico que a aproximação resulta em ações muito importantes, contribui tanto para a universidade, ou para o pensamento do design ali enclausurado na universidade, ou articulado a partir da universidade, como contribui para a formação ali do assentamento, do próprio movimento. Mas nossa discussão, tanto quando fala do colóquio, quando fala do projeto Design da Terra, essa ideia de colocar o design à prova, né? Pensar um design aí forjado a partir dos movimentos sociais. Entonces, lo que hiciste, o sea, lo que hicieron es poner el diseño a apoyar a los movimientos sociales, ¿no? A los movimientos sociales que son los movimientos de resistencia que están luchando por sus propias tierras, las comunidades que están como al día a día tratando de encontrar cómo comer mejor, cómo tener un techo, ese tipo de cosas. Pero ¿le hiciste eso desde tu propio activismo y como tu trabajo de profesora, o también estuviste haciendo parte a los estudiantes de este trabajo? Essa ação não é interesse pessoal, mas sobre isso que eu falo é uma ação coletiva. Então, esse trabalho, tanto do colóquio quanto do projeto de pesquisa Design da Terra, reúne muitos professores
reúne alunos de diferentes cursos, de diferentes campos, né, diferentes locais do Ceará, que estão reunidos para a realização desses eventos e essa aproximação com os movimentos sociais ou com os debates que os movimentos sociais suscitam para o campo do design. Por exemplo, a gente tem um projeto que está agora em pleno andamento, que é o desenvolvimento de um sistema de irrigação para os assentamentos do MST, para lidar com a escassez de água que tem no semiárido, né? A região aqui do Nordeste do Brasil tem muita carência de água. Então, a ideia é pensar um sistema de otimização do uso de água, de modo que os assentados de MST possam aproveitar melhor a água que tem e melhorar o plantio e a coleta do que produz ali na sua terra. Esse projeto, por exemplo, tem a colaboração, né? Tem o Centro de Design do Estado do Ceará, tem professores do curso de tecnologia, né, que chama Sistemas de Mídias Digitais. Tem um professor agora da matemática que veio trabalhar com a gente. Tem professores do curso de design e tem alunos do curso de agronomia, do curso de tecnologia, do curso de design, do curso de gastronomia. Então, é um grupo que vai se reunindo em torno dessas ações. E, na realização dessas ações, a gente propõe o debate. A gente vai aprender com o MST, né, vai para o assentamento e vai construindo aí, ou procurando sinalizar outros modos de pensar design a partir das nossas acciones, das nossas demandas. Perfecto, o sea que lograron como un conjunto muy transdisciplinario de gente, ¿no? Desde agrónomos, matemáticos, Bom, né? diseñadores, maravilloso, todos juntos, ¿no? Para trabajar en esto de la escasez de agua, ¿no? Con un proyecto de un sistema de irrigación. ¿Y ustedes hicieron el proyecto y lo presentaron a algún lugar o cómo es la parte de implementación de esto? ¿O están trabajando en ese proyecto todavía? Então, o projeto maior, Design da Terra, ele tem várias ações. Essa ação, que é o projeto de irrigação, ele não foi formalizado, ele tem algumas etapas concluídas e agora é a fase de implementação. Daí eu acho que é possível apresentar resultados. Mas já tem um artigo que não é um artigo escrito por mim ou por outra pessoa da universidade, mas por um professor, que é o Dian. Ele é o professor da Escola do Campo, né? Uma escola no assentamento com quem a gente trabalha. Ele publicou um artigo da tecnologia utilizada, porque esse projeto ele é parte da disciplina ali na escola onde ele leciona, a qual a gente está vinculado. Mas ainda não temos publicação. A gente tem só debates sobre o design da terra, uma outra ação que a gente desenvolveu. O sea, el paraguas grande es esto de diseño para la tierra, ¿no? Y dentro del diseño para la tierra tienen diferentes tipos de proyectos. Este de la irrigación, del sistema de irrigación, es uno. ¿Querés contarme algún outro? Eu tenho outro também, que esse já tem uma publicação, que é um projeto que ele foi desenvolvido a partir de uma demanda do próprio MST, de uma engenheira que é vinculada ao MST, que ela trouxe para a gente uma preocupação, duas preocupações, mas uma a gente conseguiu estampar, que é o seguinte: quando os camponeses são assentados, eles começam a produzir, né? Começam a produzir, alguma das produções são processadas nas cooperativas do MST, mas alguns desses assentados, eles comercializam sua produção em alguns pontos, né, diferentes circunstâncias de comercialização. Como, por exemplo, aqui, eu não sei, aqui no Brasil... ¿Qué es lo que producen? ¿Qué están produciendo? Feijão, frutas,
fazem doces com as frutas, milho. Então, o que eles plantam, Sí, eles vendem. Parte do que plantam, sí, mandam para a cooperativa para processar, e sí, parte eles vendem nas feiras. Então, eles vendem nas pequenas feiras, sí. eles vendem em barracas na estrada, né? Tem as estradas onde passam. Tienen como unos puestos en un mercado. Menos que mercado, é uma lona, uma tenda, Sí, como uma una tienda, tenda, sí. coloca e Sí, vende na tenda. Aí passa o coche. Então, e tem também aqui, muito importante, que são as feiras agroecológicas do MST, onde reúnem todos os produtores. Então a moça, a engenheira, procurou a gente e falou: olha, a gente gostaria de pensar uma identificação dos assentamentos, de modo que quando vendessem nesses lugares, o assentamento aparecia. Essa marca significava uma dimensão do próprio assentamento, mas também de política do MST, de se mostrar, né? Mostrar de qual assentamento aquele produto viria. claro, como una manera de una marca para legalizar esa situación que están vendiendo en carpas en la Não calle, ¿no? menos, há muitos assentamentos, muitas famílias. Sí, en asentamiento. Sí, Não é legalizar, mas identificar quantos assentamentos sí, tem, quais são os assentamentos. É mais identificação do que sí, legalização. Porque o assentamento, a produção do assentamento, tem uma dimensão oficial, legal, de escoamento, que são as cooperativas. As lonas, elas são informais, mas ainda assim é uma ação política, né, de venda de alimento orgânico, da ideologia do MST. Ali, quando vende, fala sobre soberania alimentar, fala sobre reforma agrária. O ato de vender é político. sí. Bueno, o sea, es una acción política legitimizar este tipo de venta de productos Sim, orgánicos y venidos directamente del productor, ¿no? sim. O interessante é que essa ação, essa criação da marca, da identidade, foi feita dentro da sala de aula, com os alunos e alunas do curso, da disciplina. Então, são 40, 50 alunos, levou a questão para dentro da sala de aula, assim que a gente tensiona o design. E daí é muito legal, muito bom, porque a gente estava estudando metodologia de identidade visual. E a gente foi para os livros, né? Metodologia 1, metodologia 2. E daí começou a ficar estranho, porque alguns termos e alguns métodos não combinavam com o nosso público, né? Com o nosso cliente, que era o assentamento. Então, a lógica ali das metodologias não funcionava para o pessoal do MST. E aí abriu uma brecha para questionar a própria literatura, assim, como é que a literatura lida com uma dimensão que não é o mercado. Onde é que está isso? Não tinha, não tem. E aí a gente começou a pensar como é que lida com essa comunidade, como é que lida com essa concepção de mercantilização, que não é o lucro, a identidade, o lucro como fim último, né? Ali a questão era a visibilidade. Era dialogar, era expor a ideologia do MST também, vendendo, né? Buenísimo. O sea, como que el punto final no es el diálogo y es como entender y trabajar para estas comunidades en asentamientos, ¿no? En vez de generar una marca solamente para un cliente definido. Esto, ¿no? Me hace venir un poquito al tema que nos reúne, que es esto de decolonizar el diseño, ¿no? Esto de que ustedes no encontraban, había una brecha entre las metodologías y la teoría y lo que ustedes estaban haciendo en la práctica. ¿Cómo definís esto de decolonizar al diseño? Eu, eu acho que uma vez eu participei de uma mesa e na conversa,
apareceu a ideia assim, que decolonizar o desenho poderia significar diluir a própria concepção de desenho, né? Porque o desenho por si é uma instância, como chegou para nós, né? É um dispositivo colonizador. Então, decolonizar o design é correr o risco de diluir a própria concepção de desenho. Em contrapartida, o que a gente compreende do desenho é patrimônio coletivo, né? Então, se esse desenho que ensinaram, ele não está mais servindo pela sua natureza de origem, pelo seu legado, cabe a nós encontrar outros nomes para o desenho, né? Ou outras práticas para o desenho. E eu acho que é nesse sentido que a gente traz a ideia de colocar o desenho à prova, né? É deslocar ele desse lugar como dispositivo colonizador e torná-lo uma ferramenta para autonomia, né? Para fazer comida boa, para comercializar comida saudável, para lutar pela terra. E eu acho importante essa ideia do deslocar, porque na universidade, ainda em nome do social, em nome da igualdade, o que estava encontrando é usar o desenho para trazer as pessoas marginalizadas, né, o camponês, as pessoas, sei lá, mesmo as comunidades de fragilidade social, para dentro do sistema do design, né? Então pega ali a produção e alfabetiza, né, educa a pessoa para tornar a sua produção no formato que possa ser consumido em grande massa dentro desse padrão que o mercado traz. Então, está muito longe, na minha concepção, está muito longe do design ser decolonizado, quiçá se algum dia vai ser. Mas eu acho que eu creio muito nesses pequenos movimentos de nomear, encontrar os vários nomes, né, e as várias práticas do design, e desse modo inflando, né, de dentro para fora, a ideia do design como essa linguagem que a todos atinge. Pero para vos, ¿no? Que trabajás en estos nuevos espacios como la reforma agraria o los asentamientos informales, ¿cuáles te parece que son los principales desafíos que te encontrás cuando tratás de cambiar la práctica del diseño? O principal desafio é trazer para as pessoas do assentamento uma compreensão do design que não seja esse design que é do senso comum. As pessoas do assentamento têm muita resistência, assim, no primeiro momento, né? Tem uma compreensão, muita má vontade quando se fala de design, porque o design ainda, né, no senso comum, é ligada ao luxo, é ligada à moda, é ligado ao consumo. Então, uma primeira barreira a passar, por isso a importância de ir lá no assentamento, é relativizar, trazer de fato qual é a dimensão do design, que não é essa ferramenta para o consumo, como a literatura crítica mais evidente parece trazer. Então, primeira coisa, é trazer esse potencial do design como um dispositivo de produção e transformação social, que está longe. Então, a arte é um debate, quando se fala de arte dentro do movimento, é muito bem acolhido, né? A arte, apesar de o vício que tem para falar do artista autônomo, do mercado de arte, a arte é muito bem acolhida, né? Como um termo que agrega ao social. O que me dá a impressão é quando se chega no movimento como o NFT, o design, que está muito certo, né? Tem aí uma resistência chamada indústria cultural, né? Não é mais esse termo, mas dá para entender, né, a questão da indústria cultural. Tem uma resistência muito, muito forte à ideia do design, e eu entendo por quê. Então, eu acho que essa é a primeira dificuldade, não é dificuldade, mas uma coisa a ser feita, isso deve ser feito. Eu falo, é uma conversa sobre entrar, combinar sobre o que se fala quando se fala de design
no nosso projeto incluindo MST, a universidade, por aí vai. Uma outra coisa que é importante é estabelecer essa conversa dentro da universidade, porque o social Sim. entra eu estou sendo bem caricata. Na universidade, o social tende a entrar pela porta da assistência, pela porta do apoio, e não como campo epistemológico, e não como campo de conhecimento, e não como fundamento do projeto. Então tem aí também uma outra barreira. Enfim, são dois mundos. Este episodio es parte de las listas Agricultura y Diseño, Brasil y Diseño, Educación en Diseño, Decolonizar, Diseño Gráfico, Democracia y Diseño Sostenible. Si buscan algo y no lo encuentran, siempre se pueden quedar con las ganas y no hacer nada, o comunicarse conmigo y ver si tenemos algo sobre el tema. En muchas entrevistas hablamos de lo comunitario, el procomún o el bien común. No voy a nombrar acá ahora a todas, pero es un tema recurrente en este podcast. Entrevistamos a varias personas que exploran e investigan desde el diseño el bien común, como por ejemplo Johanna Satt-Sulonen, Domenico Di Siena, Pedro Reynolds y Sanna Martila. También tratamos de documentar el diseño que sucede desde cooperativas, porque los diseñadores cada vez más deciden crear cooperativas de trabajo en vez de empresas. Lo que queda claro es que pensar en el bien común y el cooperativismo es también una manera en la que el diseño decolonial toma forma. Ahora sigamos escuchando a Claudia, que tiene mucho más para contarnos. ¿Cómo es la reacción de los estudiantes ante esto, no? Porque es como muchos de los que empiezan a estudiar diseño tienen también ese modelo más individualista y de éxito empresarial o de cuando eligen una carrera como diseño, desgraciadamente. Olha, boa pergunta. Te la estoy poniendo dura. Deixa eu contar uma coisa. Essa semana, a gente teve, vou começar com a história lá atrás. A gente teve uma reunião de professores lá no nosso curso, para fazer o plano daqui 5 anos, o que vamos fazer. Aí um professor ao meu lado falou assim, e aí tinha uma metas, fazer 5 artigos, fazer metas. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Como é que vamos? Isso aqui está virando uma empresa. Aí um professor, ele é português, ele falou assim, eu não concordo, ele também fez um comentário, mas ele falou assim, uma coisa mais ou menos assim, eu acho que a gente tem que focar nessa abordagem, prestar atenção nisso, porque para não correr o risco de cair nessa discussão da extrema esquerda e, no final das contas, não dá emprego para os alunos, né? Então, essa abordagem acaba enfraquecendo a formação técnica. Na verdade, tem aí um falso problema, que é o seguinte, a ideia do comunal, essa concepção do mundo, ela não é avessa a uma especialização técnica, ela não é avessa a uma expertise do campo do design. Ela, na verdade, ela torna aí a base
que não é produtiva, que se coloca como oposição, né, entre o mercado e a questão do comunal, que eu estou chamando, ou essa modo de alternativas ao capitalismo. Mas eu acho que tem uma questão que é apresentar o escopo do que é o mundo, porque a ideia do comunal não é haver só o lucro e nem a sobrevivência, muito pelo contrário. Grandes soluções hoje de sobrevivência, sobretudo da, das classes mais vulneráveis, elas vêm dessa questão do comunal, né? Como é que vai gerir uma economia que não tem um centro, o que é como centro principal o lucro da empresa, mas o fortalecimento da comunidade, sobretudo o fortalecimento financeiro. Por exemplo, na periferia, eu sou lá da periferia de São Paulo, é um bairro que chama Capão Redondo. Eu não sei se vocês conhecem, chama Capão Redondo, e tem ali um grupo muito poderoso que chama Racionais MC. Quem é aqui no Brasil vai identificar. Ali naquela comunidade, o que não salvou, fortaleceu mesmo, tem dado sustento para algumas comunidades, são cooperativas de cultura negra, né? Ligada ao hip hop, ligada ao rap, e tem ali uma questão de produzir, escrever. Tem o Ferrez, que é um escritor também ligado a esse movimento negro na periferia. Ele é um escritor muito potente, muito importante. Ele trabalha aí na produção de artefatos, na veiculação da cultura rap, e o que você tem ali são cooperativas que geram muito dinheiro. Não muito dinheiro, mas geram dinheiro na esfera da sustentabilidade. Então, a ideia do comunal, ele não é o avesso, né? Ele não é o avesso do empresarial. Na verdade, ele aponta para uma outra solução econômica que não é essa que ensinaram para a gente, que é a única. O sea, como que de alguna manera lo que están haciendo es tratando de mostrarle a los estudiantes que lo comunal no está en contra de ganar dinero, ¿no? Sino que puede, o sea, que a partir de soluciones más comunales se pueden generar cooperativas que se sostienen en el tiempo y que también son fuente de trabajo. Sim, uma questão que é importante, eu converso com meus alunos do primeiro ano, quando trabalham em grupo. Eu falo assim para eles: olha, é muito fácil se posicionar no trabalho quando você tem uma hierarquia. Seu chefe, o outro chefe, alguém manda e você realiza com eficiência e faz a sua parte. Uma questão muito mais complexa é quando você tem uma horizontalidade e você tem que encontrar o seu lugar e decidir o que é que você, e qual o seu posicionamento em relação ao que está sendo feito, ao que vai ser feito. Porque quem é professor tem muito esse dilema, que são os trabalhos em grupo. A hierarquia que é apresentada é sempre: tem o aluno mais bacana, mais esperto, que manda, e aí cria uma concepção do mundo, uma lógica que é empresarial. Um manda, dois gerencia e um faz. E aí eu falo, o desafio é aprender a pensar o projeto tirando o melhor daquilo que o outro tem para dar e criando espaço de troca. O grande desafio do projeto é projetar o projeto, porque o projeto, como a gente tem, já é carregado de uma concepção do mundo, que é essa concepção de mundo ou essa ideologia empresarial. Então, a gente tem que projetar o projeto e trazer essa ideia do comum, mesmo para esses grupos, né? Esses grupos de meninos e meninas que trabalham para veicular suas culturas. Eu converso muito com algumas pessoas, às vezes aparece uma tensão do que alguém quer se colocar como chefe, no primeiro conflito que se estabelece, né? Aí eu decido para otimizar, para melhorar a coisa. Y ahí así. Sí, o sea, como lo que me estás diciendo es que lo que intentan es abrir como espacios de intercambio
donde hay una nueva concepción del mundo y están menos jerarquizados, Sí. ¿no? Que en una empresa normal. Sí. Que lo que están haciendo es creando nuevas situaciones donde hay menos jerarquías y la gente trabaja en situaciones más igualitarias, lo cual lo hace más complejo porque cada uno tiene que entender su lugar adentro de esa ecuación que muchas veces no está dado. ¿Entendí? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Qué te inspira? ¿Qué estás mirando, escuchando, leyendo que querés recomendarle a los que nos escuchan? Eu leio muito Arthur Escobar. Gosto Sí. muito de Arthur Escobar. ¿Y escuchaste la entrevista que le hice? Não, não vi escutar. Vou escutar. Te la voy a pasar. Eu leio muito Arthur Escobar e tenho lido muito sobre autores que falam sobre os movimentos sociais da América Latina, porque eu identifico, né, esses movimentos sociais pós-década de 80, né, os movimentos indígenas, da Batista, e próprio MST, um acúmulo de conhecimento ali que a gente tem que aprender, a gente tem que chegar perto e tem que aprender isso. Y decinos algún otro que no sea Arturo Escobar, que es el Raul más Beck. Recomendado en este podcast. Raul Beck, que é uruguaio. Carlos Walter Porto Gonçalves. Ele é um geógrafo. Ele trabalha sobre territorialidade. Ele é brasileiro. E o que eu estou lendo agora, que também é muito relendo, né? Porque eu li há muito tempo. E eu acho que é muito inspirador para se posicionar, é Angela Davis. Eu estou lendo porque eu fui chamada para uma banca que a menina, né, a moça, ela está falando sobre a presença das mulheres negras nos cursos de design no Brasil. Então ela tem uma pesquisa aí de campo, ela faz umas entrevistas, e daí eu procurando entender, assim, ajudar na pesquisa, e eu voltei a ler Angela Davis, que é o livro dela que dá o start sobre o movimento feminista, que é Mulheres, Raças e Classes. Perfecto. ¿Y en el futuro dónde querés que vaya tu práctica? ¿Qué pensás hacer? Menina, eu vi aqui, até marquei aqui para falar, eu, na verdade, um sonho, era uma coisa que eu acho que pode ser bem legal, é um curso de design, né? Um curso de design autônomo ligado aos movimentos sociais, ligado a esse movimento, esses modelos de mundo, que são, de fato, importantes para a gente pensar a construção da vida, né? De pensar um outro modelo de economia, um outro modelo de vida e um design pensado para isso, né? O que a gente tem muito são indicações, são possibilidades, etc. Mas eu acho, assim, uma coisa que seria muito importante, assim, era um curso de design voltado, assim, seu currículo, sua literatura, os seus professores, voltado para demandas específicas, por exemplo, do campo. A gente está buscando isso, faz parte das nossas propostas. Tem uma luta essa, isso se realizar, já fico feliz da vida, e é um projeto que tem aqui no Brasil, chama Pronera, que é um programa para a reforma agrária e é um projeto de formação para o campo. E tem vários cursos, tem jornalismo da terra, tem pedagogia da terra, e a gente está buscando aí a ideia de um design da terra. É ele que deu o título, esse é o carro-chefe, né? De pensar aí conjuntamente com o MST e com as pessoas que estão ligadas às questões da reforma agrária, da soberania alimentar, das questões ambientais. O MST tem como central as questões ambientais, é um direcionador das ações, né, do MST, como próprio de muitos movimentos, né, contemporâneos. Não dá para deixar a questão da terra fora disso. E eu acho que um lugar bom de estar é se a gente conseguisse pensar uma formação em design, né? Não dentro da universidade, mas meio ali na fronteira, né? Entre a universidade e os territórios, né, de resistência.
Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Ya estamos llegando al final de esta serie y como siempre nos encanta saber qué les pareció. En lo personal, esta serie me resultó muy interesante, no solo por la variedad de lugares desde donde hablan los invitados, sino también porque varias ideas se repitieron, aunque cada quien las vive a su manera. Algo que quedó clarísimo es que no hay una única forma de hacer diseño decolonial. Más bien, hay muchas maneras de entender y practicar la decolonialidad, dependiendo del contexto. En cada lugar, la decolonialidad se siente y se vive distinto. El diseño decolonial va siempre de la mano con la colaboración y el respeto por las cosmologías indígenas. Por eso, muchas de las charlas que tuvimos con diseñadores que trabajan con comunidades indígenas, las que están en la lista de territorio y diseño, también podrían entrar perfectamente en la categoría de diseño decolonial. Otra cosa que se repite es la conexión con la naturaleza, el diseño para el planeta, para la vida, el diseño sostenible. Todas estas prácticas se cruzan con el diseño decolonial, porque justamente las cosmologías indígenas ponen la vida y la naturaleza en el centro. Cuando arranqué la serie pensaba que iba a encontrar algo totalmente nuevo en esto del diseño decolonial. Pero la verdad es que, aunque el enfoque es diferente, los temas son los de siempre: diseño sustentable, trabajo con comunidades indígenas, diseño para la vida o para el planeta. Ahora queremos escucharlos a ustedes. ¿Hay algo que les sorprendió o les hizo repensar su propia práctica de diseño? ¿Tienen alguna experiencia de diseño decolonial o colaborativo que quieran compartir? ¿Cómo ven la relación entre el diseño, el territorio y la naturaleza en su contexto? Cuéntanos en los comentarios o mándenos un mensaje. Nos encanta seguir aprendiendo juntos y construir la comunidad a partir de los intercambios. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.